Bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução e Desenvolvimento de Jogos com Godot. Nessa aula a gente vai fazer a implementação do tiro do nosso jogador, né? No momento que a gente tem no nosso game é o personagem principal, a movimentação. Também a gente tem o inimigo, a movimentação dele e a geração desses inimigos, e também já implementado as colisões. E o que a gente vai implementar agora é o tiro do jogador. Para isso a gente vai ter que criar uma cena nova que vai ser especificamente o tiro, né? Ele vai ser uma entidade separada, uma entidade à parte. Então a gente vem em Scene, New Scene. Dentro dessa cena, a gente vai colocar os nodes necessários para o nosso tiro. Ele vai ser bem parecido com os nodes que a gente utilizou para criar tanto o jogador quanto o inimigo. Então ele vai ser uma área 2D que vai ter um sprite e uma collision shape. Então a gente vem para adicionar um custom node, seleciona aqui a área 2D. Eu vou renomear ela para tiro jogador. Dentro desse node a gente vai ter um sprite e também uma collision shape 2D. Eu vou renomear essa collision shape para shape e vou clicar aqui no sprite para poder carregar o sprite que ele vai utilizar, né? Então clico no sprite, venho aqui no inspector, na opção texture, clico em load e procuro um sprite específico, que ele vai estar em recursos, tiros, tiro underline jogador.png. Então ele está carregado aqui, esse sprite bem pequenininho. E agora o que a gente precisa fazer é configurar a colisão dele. Então a gente clica no shape, a gente vem na propriedade shape aqui do inspector, seleciona o new rectangle shape 2D, e dentro das propriedades desse rectangle shape a gente vai colocar as propriedades das dimensões, né? No X ele vai ter o valor 4 e no Y 8.5. E aí o shape ele vai ficar certinho aqui no tamanho do nosso sprite. Então eu posso salvar essa cena, tá? Ctrl S. Eu vou salvar dentro de entidades, criar uma pasta chamada tiro jogador, e dentro dessa pasta tiro jogador eu vou salvar essa cena como tiro jogador.tsn. Agora o que a gente precisa fazer é implementar o código necessário para dar a movimentação desse tiro. Então clico aqui em tiro jogador, clico para poder adicionar um novo script. Aqui eu não preciso fazer nenhum tipo de alteração, só clicar em create. Nesse script o que a gente vai ter duas variáveis para representar. Uma, a movimentação, né? Então vai ser uma variável velocidade para representar a movimentação desse meu tiro, e uma segunda variável que vai representar o dano. Essa velocidade ela vai receber um vector 2 com meus valores de x e y. No caso, como esse tiro ele se movimenta, ele vai vir aqui de baixo para cima, ele não vai se movimentar na horizontal. Então o eixo x dele vai ser igual a 0 e o eixo y ele vai ser negativo, porque ele está se movimentando de baixo para cima. E lembre-se que o eixo y ele é invertido. Então eu vou dar o valor de menos 350. Então ele vai se movimentar a 350 pixels por segundo na vertical, aqui na direção de baixo para cima, né? A segunda variável vai ser a variável dano, vai receber o valor 1, que vai ser o dano que esse tiro vai causar toda vez que ele colidir com algum inimigo. Dentro do ready eu vou passar a função setProcess com o valor true, para a gente poder ter acesso ao setProcess e aí trabalhar em cima do loop infinito. Dentro do process, né, o que a gente vai fazer é basicamente atualizar a posição do tiro para poder criar de fato essa movimentação e verificar para quando ele sair da tela a gente poder deletar esse objeto, né? Bem parecido com o que a gente fez com o caso do inimigo. Então position vai ser mais igual a velocidade vezes o delta, e aqui a gente vai ter, isso aqui já vai ser o suficiente para criar a movimentação do tiro. E o que a gente vai precisar agora é de um if, né, uma cláusula if, para verificar se ele está visível ainda, né, se ele já saiu da tela ou não, para a gente poder dar um kill free e liberar o espaço de memória dele. Então if position, aqui eu vou precisar trabalhar apenas no eixo y, né, porque ele não movimenta no eixo x. Eu vou verificar se ela é menor ou igual a menos 8.5. Esse menos 8.5 é justamente metade do tamanho da altura do meu sprite. Então, como eu quero verificar aqui no eixo y, né, quero ver se ele saiu aqui do topo da tela, aqui eu tenho 0. E se eu subir mais metade do meu sprite, eu vou ter menos 8.5. Por isso que eu estou usando esse valor. Se isso for true, eu dou um kill free.
Posso salvar. Se eu executar essa cena, eu não vou ver nada, porque na verdade o sprite, o meu objeto, ele começa aqui no canto, e como ele sobe, não dá tempo de eu visualizar ele. Para poder visualizar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no 2D, clicar aqui no tiro jogador, e eu vou arrastar ele aqui pro final. Se eu só arrastar ele, eu vou estar movimentando apenas a minha colisão e não vou estar movimentando o resto dos nodes, né? Então vou dar Ctrl Z, clicar novamente no tiro jogador e vou clicar nesse ícone que é para travar eles, né? Assim eu consigo movimentar todos de uma única só vez. Então eu vou arrastar eles aqui pro final e vou dar um play nessa cena. Então a gente vê que o tiro ele já está funcionando, ele está aqui embaixo, ele está se movimentando de baixo para cima. Beleza. Agora o que a gente precisa fazer é programar a colisão, né? A gente precisa fazer aqui que o tiro identifique quando ele colida com o inimigo, e aí esse inimigo ele chame a função tomar dano daquele inimigo passando o dano que ele causa. Então a gente vem aqui novamente no 2D, né? Clica no tiro jogador, vem na parte de node, para a gente trabalhar com aquele mesmo signo que é a área entered. Clico 2 vezes, clico em tiro jogador e dou um connect. Até então nada de novo. Então o que a gente precisa verificar agora aqui é se o tiro ele tiver a colisão que ele estiver sendo feita é com o inimigo, e aí pegar aquela área que ele colidiu e aplicar um dano, né? Para isso eu vou ter que fazer duas modificações. Primeiro eu vou ter que fazer a modificação dentro da cena do meu inimigo. Então eu vou abrir aqui a cena do meu inimigo e eu vou trabalhar com um conceito novo dentro da Godot, que é o conceito de grupos. Se eu clicar aqui no meu inimigo, aqui na parte de Node eu tenho Signals e eu tenho o Groups. Nessa parte de grupo eu vou clicar aqui e vou escrever inimigos e clicar em Add. O que eu estou fazendo, eu estou dizendo que todos os nodes, todas as cenas que forem instanciadas dessa cena inimigo, ela vai fazer parte desse grupo inimigos. Dessa maneira eu consigo identificar mais facilmente quem é que eu estou colidindo, né? No caso do jogador, era mais fácil a gente fazer essa identificação porque eu tenho apenas uma única instância de jogador. Então basta saber se o nome daquela área é jogador. Mas quando eu tenho várias instâncias de uma mesma cena, elas não vão ter o mesmo nome, né? Elas não vão ser todas elas não vão se chamar inimigo. Elas vão se chamar inimigo, traço, algum número aleatório que a própria Godot vai gerar para poder identificar aquela instância em específica. Então utilizando esses grupos fica mais fácil de eu gerenciar isso. Aí eu vou voltar aqui para o tiro jogador do script, e aqui dentro eu vou verificar se essa área que eu estou colidindo, né, que está vindo aqui desse meu ou tiro jogador área entered, e eu vou chamar um método chamado isInGroup, e eu digo o nome do grupo que eu quero verificar. No caso o nome do grupo é inimigos. Se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se a área com que eu colidi ela fizer parte desse grupo inimigos, então essa área é um inimigo e eu tenho que dar um dano nesse inimigo. Então eu vou chamar área ponto receber dano, que é uma função que a gente implementou dentro do script aqui do inimigo, né? Essa funçãozinha aqui. E vou passar para essa função o dano, que é a variável que a gente criou aqui em cima. E logo em seguida eu vou deletar esse tiro, né? Porque não seria interessante que esse tiro causasse dano em um inimigo e ele continuasse existindo. Então ele tem que ser deletado. Dá um Ctrl S para salvar tudo. E isso aqui já é o necessário que a gente vai precisar para a implementação do tiro do jogador, né? Nessa hora é isso que eu queria mostrar. Na próxima aula a gente vai de fato programar o jogador para poder instanciar esses tiros toda vez que a gente apertar num botão específico do teclado. Até a próxima aula.